Olá, paz seja convosco, povo abençoado, bem-vindo à primeira aula da nossa Escola Crescer. Lembrando que nós tivemos a nossa aula inaugural. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que conosco estudaram, foi bênção. Graças a Deus o feedback tem sido muito bom, muito bacana. Hoje eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem vários irmãos da nossa igreja aqui de Itaguaí, mas também tem outras igrejas, são 5 denominações de 5 cidades que estão nos presenteando, estudando conosco, tá bom? Nós vamos aprender coisas bacanas, coisas que vai ser útil para um proveito maior do Evangelho, para que nós possamos ser melhores cristãos, um melhor familiar dentro de casa e principalmente teremos mais comunhão com Deus. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre jejum e oração. Talvez quando você olha e fala jejum e oração, dá até um calafrios. Por quê? Porque algumas pessoas, principalmente a nossa geração, quando se fala em jejum e oração, logo ela vê o jejum e oração como um peso. Talvez, na verdade, a aula é oração e jejum, um peso, algo complicado. Então nós vamos desmistificar um pouco o que é oração e jejum, para que você possa ter prazer e usufruir disso. A oração e o jejum não é uma ferramenta que Deus deixou para ser um peso, embora é difícil, mas não pode ser um peso na nossa vida. E eu tenho certeza que terminando a aula você vai ter sede de Deus. Você vai ter prazer e no final nós vamos dar uma tabelinha que vai te ajudar muito na tua vida de oração, eu posso garantir a você. Então fique até o fim conosco, não esqueça do resumo, tá bom? Não esqueça do resumo que vai ser bacana, vai ser bênção. Vamos lá, nós vamos aprender o que é oração, como orar. Então você fala, eu sei orar. Mas nós vamos quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que a tradição nos colocou, a tradição religiosa que impera e opera tanto na nossa nação quanto fora, que colocou um peso sobre nós, algo que é difícil deles carregar e que também nós não conseguimos carregar. Então vamos mostrar o lado bonito, embora seja dificultoso, mas o lado bonito e entendível da oração e jejum. Oração. O que é oração? Eu coloquei 2 palavras ali, oração é amizade e confiança. Deus chamou Abraão de amigo. Abraão era amigo de Deus. Então, se você é filho de Deus, o pai tem prazer em falar com o seu filho e o seu filho com o seu pai. Então, você que é filho, você tem prazer de visitar o seu pai, ou mora com ele, você tem prazer de estar com ele. Então, oração para mim é amizade, é uma confiança. É quando você abre o coração para Deus. Mas buscando a etimologia é a raiz da palavra, nos seus originais, bem como a junção de dicionário, a oração significa pedir, falar, conversar, revelar. A palavra revelar é descortinar, é a mesma palavra que está no Apocalipse. Descortinar, revelar, tirar para fora, mostrar, entendeu? Também a palavra oração tem na sua conotação interceder e também discursar, ou seja, quando você está orando, você está discursando para Deus, para uma plateia de um ser, que é somente Deus que tem prazer em te ouvir. Nós vamos entender que Deus tem prazer em nos ouvir. A oração é a forma que o homem se revela a Deus. Deus, para se revelar a você, para se revelar à humanidade, ele tem várias formas. Ele se revela através da sua trindade, alguns chamam de triuno, 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se revelou no Antigo Testamento, Novo Testamento e época da graça, agora com o Espírito Santo. Deus, ele se revelou através da sua palavra, que é a carta máxima do céu na terra, a regra de conduta da humanidade. Deus se revela através de anjos. Deus, ele se revela através da natureza. A Bíblia diz que os céus declaram as suas obras e o firmamento revela o seu poder. Então Deus, ele se revela à humanidade de várias formas, usa pessoas, usa profetas, enfim, ele pode ter N maneiras de Deus se revelar. Agora, como que você e eu, o ser humano, se revela a Deus? Só uma maneira do homem se revelar a Deus. Como? Através da oração.
Então a oração é o momento que você comparece perante Deus e você revela, você abre o teu coração, você expõe para Ele tudo. Talvez você pode falar assim, mas por que orar? Se Deus já sabe tudo. Eu sempre digo uma frase, um pensamento, todo pai sabe que o seu filho quer sair. Todo pai sabe que o seu filho quer dinheiro. Todo pai sabe o que o seu filho quer. Mas o pai não dá. Quando o filho começa a pedir, aí sim o pai começa a liberar. Ou seja, o pai sabe. Todo patrão sabe que o funcionário quer aumento. Se eu perguntar para você, todos que estão me assistindo agora, você tem vontade de ter aumento, sim ou não? Você acha que o seu patrão não sabe que você deseja aumento? Sabe. Mas quem vai conseguir? Aquele que ir lá e ficar em cima. Ficar falando, ficar insistindo, desde que também tenha crédito, logicamente, né? Mas é importante isso, é igual o médico. O médico, ele sabe que existe paciente doente na cidade, sabe, mas ele vai até o paciente? Não. E não basta só o paciente no hospital, é necessário que o paciente vá e ele tenha que falar. Se o paciente chega diante do médico com a mão, com dor na mão e fala que está com dor no pé, aonde o médico vai tratar? Se ele fala que você tem dor de cabeça, mas ele está falando que está com dor de dente, ele não, é lógico que não vai ser um traumatologista ou um endócrino que vai tratar, vai ser um dentista. Não adianta estar diante de Deus, tem que falar a verdade, tem que falar onde está doendo. Isso é muito importante. Eu vou repetir o que eu falei na última aula. Estas matérias vai ser matéria simples, mas que vai trazer libertação. Não adianta a gente pesquisar no original, do grego, do hebraico, e pesquisar e não praticar aquilo que é simples. Jesus, ele era simples nas suas palavras e nos seus ensinos. Então, quer se revelar a Deus? Então é necessário que você tenha uma vida de oração. B. Se faltar, nossa vida e nosso ministério vai naufragar. Quem não tem vida de oração, ela não tem vida de comunhão. E quem não tem vida de comunhão, a sua vida ministerial e espiritual vai naufragar. A base da vida é a oração. Lembrando que oração é conversar com Deus. A frase que eu mais gosto da oração é conversar com Deus, é falar com Deus. É um paciente diante do seu médico, um filho diante do seu pai. Então, não tem esse pensamento, eu não oro, mas Deus conhece o meu coração. Ele conhece, mas Ele não pode fazer nada. É necessário que nós possamos revelar, abrir, descortinar a nossa vida para que a gente possa ter acesso a Deus, tá bom? Então, para não cometer naufrágio na fé ou no ministério, tem uma vida de oração. C. Tem que ser simples e ser verdadeira. Tem que ser simples, oração é simples. Não é pecado aquela oração que alguns fazem, não é, eu deixo bem claro. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Efraim, de Manassés, de Rubem, de Gade, de Azer. Fala, não é errado. Deus de Moisés, Deus do Monte Sinai, não é errado. Não é errado. Mas Jesus disse, quando você orar, diga assim, Pai Nosso. Ele não falou Pai Meu, olha que bonito, Jesus não falou Meu Pai, ele falou Pai Nosso, ou seja, nosso, ele é Pai de mais pessoas, de quem? De mim e de você. Pai Nosso, não é pecado você chamar Deus de Pai, é oração simples e verdadeira. Não adianta a gente tentar encantar, procurar palavras bonitas, rebuscadas, não. Se não sair do coração, não tem por que sair da boca. Então é simples e verdadeira. A oração que contém mentira não é oração, não passa do teto, tem que ser verdadeiro. Todo paciente que mente para o médico, automaticamente ele vai se prejudicar. Quando o paciente coopera com o médico, que está doendo, tem médico que fala assim, parou de doer, parou só para a pessoa parar de tomar remédio. Aí o que acontece? A doença volta, não, tem que ser verdadeiro com Deus. Letra D, isso aqui nós estamos falando de oração, tem que ter um lugar separado e quieto para isso. Mateus 6:6, Jesus disse assim, quando orardes, entra no teu aposento, ou no teu quarto, algumas traduções, e ora ao teu pai que está em secreto. A palavra orar, vamos colocar ali como conversar, bater um papo com Deus. Isso aqui não é depreciar Deus, não é. Isso aqui, tá achando que Deus é qualquer pessoa, não. Ele quis ser nosso amigo, Ele quis ouvir a nossa voz, e Ele nos liberou a chamá-lo de Pai, para uma conversa, não é um ritual. Pai e filho não tem ritual, tem bate-papo. Ritual é para quem a gente não conhece, com Deus não tem esse ritual, é uma conversa. Ter um lugar separado e quieto
para isso é muito importante ter um lugar separado. Não adianta orar no meio da multidão. A gente pode fazer isso na comunhão dos santos, numa vigília, enfim. Mas a oração de comunhão, do secreto, tem que ser num lugar separado. E por que Jesus falou, vai no teu quarto? Porque no quarto é lugar de expor as coisas. É lugar de intimidade. Aí Jesus vai lá e fala, fecha a porta e ora. Por que fechar a porta? Para que quem está lá de fora não ouça, não entre naquele ambiente. Você que está dentro não sabe das coisas que está fora. É um ambiente, é como se fosse uma redoma. Só você e o teu Deus. É como se você fosse transportado para diante do trono de Deus. É muito importante. Você não pode ficar na correria, tentando orar, mexendo no celular, assistindo televisão. Não dá certo, com os filhos correndo, que isso é natural. Você tem que se esconder em Deus. É igual porque Jesus falou, fecha a porta. Todo casal que entra no quarto e quer ter intimidade, você entende? Eles ficam com a porta aberta? Não, logicamente que não. Então Jesus falou, quer ter intimidade, fecha a porta. Coloca uma barreira entre você e o mundo, você e as coisas exteriores, você e a cozinha, você e tal coisa. E aqui o quarto, talvez você não tenha um quarto seu próprio. Eu tenho hoje uma sala de oração, meu escritório, mas eu quero te dizer que há momentos que quando eu vou no banheiro eu sinto mais a presença de Deus. Um lugar um pouco diferente, tudo fechado. Então é muito importante você ter um local quieto, tranquilo e seguro, que você não consegue enxergar nada e de preferência escuro, para você não se distrair. Letra E, não é a quantidade de palavras ou o tempo, é a intenção. Ou seja, tem que orar 8 horas por dia. Jesus não falou para a gente orar o dia todo. Jesus não falou isso daí. Jesus, ele vai lá e fala assim, quando você orar, não seja como os hipócritas, que pensa que pelo muito falar serão ouvidos. Eles já receberam o galardão deles. E no secreto Jesus fala assim, e o vosso Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, quem tem tempo no oculto com Deus é exaltado por Ele publicamente. Não adianta a gente querer ter tempo com Ele ou querer estar no público e não ter tempo no secreto. Um Deus no secreto, Ele recompensa publicamente diante das pessoas. E aqui está falando, não pense que pelo muito falar vocês serão ouvidos. Jesus deixou bem claro isso daí. Ou seja, gente que fala assim, tem que orar 6 horas, 7 horas, 8 horas. Não é o quanto você vai orar. Diz assim, não useis vãs repetições. A tradição nos ensinou que a gente tem que orar 7, 14, 21, 49. Não, Jesus não está preocupado, senão nós viramos um robô, nós viramos um papagaio. Não, Deus não quer oração, não é ser um papagaio, é liberar o que está no coração para o coração de Deus. Então não use vãs repetições, não é quanto tempo. Tem gente que com 5 minutos por dia rasga o coração, chora, ora, enquanto outros ficam 1, 2 horas, mas não abre o coração, é um ritual. Isso não pode acontecer. Então é a intenção. O que sai do seu coração? Se saiu do coração verdade, simplicidade, quebrantamento, não é o tempo. Embora vou ficar 1 minuto, não. A gente tem que ter uma certa sensibilidade, uma sensatez para tudo isso. F. Ore por seus líderes. Aqui os seus líderes podem ser seu patrão, seu líder de fábrica, seu líder na igreja. Ore por eles, pelos seus pastores, igreja, cidade e autoridades. A Bíblia diz assim, orai pela cidade no qual eu vos transportei, para que se nela houver paz, vocês vão ter paz. Hoje as pessoas reclamam do prefeito, dos vereadores. A gente sabe que o sistema político ele está detonado, o sistema político dá até nojo ver ao sistema político, mas nós temos que orar. A nossa missão é orar pelas autoridades. A Bíblia mesmo diz assim, fazei orações e deprecações pelos reis, pelos tribunos, por aqueles que estão em iminência. Ore pelo prefeito, por mais que você não votou nele, ora pelo nosso presidente, por mais que você não votou nele. O papel do cristão não é olhar pelo lado somente político, tem que olhar pelo lado espiritual. Ore pelas suas autoridades, ore pelo seu líder, pelo seu pastor. Nessa longa caminhada aí que eu estou, quantas pessoas eu não vi reclamando do seu pastor? Meu pastor só prega a mesma coisa, meu pastor faz isso, meu pastor faz aquilo. Por que você não ora por ele? Ore por ele. Ele é ser humano, ele sofre, ele geme, ele tem dor, ele pode errar. Eu estou falando de mim, que nós podemos errar como qualquer outra pessoa, e até mais fácil, porque quem faz muito tem a tendência de errar muito. Então fique atento a isso. Ore pelos seus pastores, ore pelas suas autoridades. A letra G, tem que virar uma cultura. O que é cultura? A cultura é um estilo de vida. O que é um estilo de vida? É um hábito diário. Quem que aqui não tem como exemplo? Está descrito, aqui nós temos
fazemos normalmente a cultura do brasileiro é fazer 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, uns tem o da madrugada, mas 4 refeições é um hábito, a nossa cultura. Tomar banho uma vez por dia, outros têm 2 vezes por dia, é um hábito, é uma cultura. Dormir é a necessidade do corpo, é um hábito também. Uns dormem tarde, outros dormem cedo, é um hábito que vira isso aí. Oração tem que virar um hábito, uma cultura. Se você não pratica, não vira o hábito. Não vira hábito. As pessoas têm, tem um hábito, eu tenho a cultura de assistir. Tem que começar a tirar, enxugar um pouco isso aí e começar a ter tempo com Deus, senão nós vamos morrer espiritualmente. Nós estamos falindo. Eu uso uma frase que é estranha. A igreja está falindo porque a igreja não ora. É prática natural da igreja a oração. Letra H. Ore por tudo que você puder. E entender, ore em todo tempo. Orar em todo tempo não é você estar de joelho em todo tempo. Aonde você estiver, ore em pensamento. Ore em pensamento, que isso é muito bacana. Ore pelo alimento. É importante, muitas pessoas hoje não oram mais pelo alimento, porque tem vergonha, se esquece. Até eu posso esquecer, eu sempre digo isso. Mas aonde você estiver, ore. Antes de você comer, ore. Tem pessoa que fala, tomara que ninguém veja. Não, nós devemos testemunhar Cristo, abaixar nossa fronte e orar. Graças te dou por esse alimento, Pai, porque o Senhor proporcionou essa mesa, esse banquete. Agradecer, seja em casa ou no restaurante, aonde você estiver, ore para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então ore em todo lugar pelo alimento, ore pelas decisões que você for tomar, porque nós estamos sujeitos a errar. Ore para Deus nos dar sabedoria e entendimento. Ore para ir. Saiu de casa, minha mãe sempre dizia, filho, antes de sair de casa, ora. Ore quando chegar, porque às vezes você chega em casa, está carregado. Não estou falando de demônio, mas às vezes é a pressão, a luta, a peleja. Já sai do serviço orando, falando, Deus dá-me graça, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, tanto de pandemia, mas nós estamos vivendo um tempo difícil de estresse, tão fácil de estressar para qualquer pessoa. Então tome cuidado nisso daí, tá bom? Ore em tudo. Segredos da oração eficaz. Qual que é o segredo da oração eficaz? Tem muitos. Aqui nós vamos fazer uma síntese do que é a oração eficaz. Número 1, João 11:40. Jesus disse para Marta, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a oração você tem que crer. É importante você crer. Se você não crer, você não vai se satisfazer na oração. Se você não crê que Deus existe, para que orar? Hebreus 11:6 diz algo bacana, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, fundamental, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, oração, creia que Ele existe, número 1, e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus existe, você sabe, só que quando você se aproxima dele, você tem que entender, na hora que eu buscar Deus, Ele vai me dar alguma coisa, não é troca, não é que eu vou buscar Deus para Ele me dar alguma coisa. A maior vitória do crente é sentir paz, é ser salvo, é ser renovado no Espírito Santo, é receber poder para emanar, para liberar sobre as pessoas. Eu orei, Deus me deu um carro, orei, Deus me deu... Não estamos falando disso. Nós já temos uma outra mentalidade de concepção de reino. Estamos tratando com pessoas que entendem que as coisas eternas, etéreas, é muito maior do que as passageiras. Mas Deus é poderoso para te dar as passageiras. Fique tranquilo. Aproveite esse ensejo aqui para te dizer, não fique ansioso por coisa alguma. Tudo que você precisa, Deus tem. Às vezes Deus está preparando eu e você para a bênção, não a bênção para nós. A bênção já existe. Eu sempre digo isso daqui, então entenda isso. Tá bom? É necessário crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que entender isso. Que quando você busca Deus, Ele vai galardoar você. A palavra galardão é recompensa. Recompensa. E ninguém tem mais para dar do que o nosso Deus. Mateus 21, 22, Jesus falou assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Crer, ter fé. Porque se você ora sem fé, infelizmente, se nós oramos sem fé, nós não vamos ter nada, porque a fé eu diria que é a moeda de troca no reino. É a moeda de você crer que Deus é poderoso. Número 2, para você ter uma oração, o segredo da oração eficaz. Primeiro, ter fé. Segundo, se não houver confissão. Talvez você fale, está fora da ordem. Não estou pensando agora em ordem. Estou falando em elementos agora. Confessar.
Tem muita gente que está com o coração sobrecarregado de ira, de cólera, de raiva, de mágoa, de falta de perdão, perdoar, liberar perdão e quer orar, não vai sair daí. Ou pecado, tem que confessar. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, se eu não esquecer na hora eu abro a Bíblia para quem está sujeito a isso daí, diz assim que aquele que encobre é cobrir, encobre a sua transgressão, o seu pecado, não prospera. Então tem muita gente que está travada na vida, parada na vida, as coisas não andam na vida, por quê? Porque está guardando coisa, está guardando pecado, ruindade, coração fechado, dureza, está guardando coisas dentro do coração que não libera para Deus. E o melhor lugar para você liberar, se falar, eu tenho vergonha, não tenha vergonha, o melhor lugar para estar de um pecador é aos pés de Jesus. Tem gente que quando pega, a gente sabe que vem a vergonha, a gente quer se afastar dele, mas o lugar mais seguro para o pecador é na presença de Deus. Isso é muito forte, o lugar mais seguro para o pecador é na presença de Deus. Na presença do diabo ele mata, na presença de Deus ele pode transformar. Então, diz lá, aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa e deixa, confessar e deixar. Porque não adianta, Deus, eu pequei de novo, no outro dia faz a mesma coisa, não, tem que confessar e lutar para deixar. Alcança a misericórdia. Quem confessa tem misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para quem confessa, para quem abre a boca. Na nossa lei, quem confessa, ela tem não é que tem um privilégio, ela amansa um pouco a sua pena ou algumas outras coisas. Número 3, perdoar quem nos ofendeu. Não adianta a gente orar, pedir. Às vezes a gente tem gente que faz errado, você peca com uma pessoa e pede perdão para Deus. Não, você pecou contra a pessoa, pede perdão para a pessoa, pecou contra Deus, pede perdão para Deus. O mínimo que você pode fazer é ir na presença de Deus e falar, Deus me ajuda a pedir perdão ou me ajuda a perdoar. Mas errou contra a pessoa, com a pessoa se acerta. Jesus disse em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, ele vai lá e fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Às vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, isso é a humanidade, nossa humanidade é muito ruim. Queremos que seja perdoadas as nossas dívidas, os nossos delitos. Deus me perdoa, eu errei de novo. Só que nós não queremos perdoar as pessoas, nós não aceitamos as pessoas, nós somos assim, infelizmente. Então, essa oração é relativa. Deus só vai perdoar você se você perdoar o próximo. Mas ele fez mais coisa errada, eu fiz menos, não adianta. Se você não perdoa ele, Deus não perdoa você. Perdão é condicional. Se você não libera, Deus não te libera. Se você não tem misericórdia, Deus não tem em você. Senão você não perdoa as dívidas, Deus não vai perdoar a sua. Se você não perdoa quem te ofendeu, Deus não vai perdoar você que ofendeu ou você que ofendeu Deus. Então Deus deixou essa questão relativa, não absoluta, para que você tenha entendimento, para que senão a gente só quer de Deus, mas não quer entregar nada para o próximo, e não adianta nada isso daí. Quarto, da oração eficaz, isso aqui é muito bacana, ser humilde, se humilhar. Uma pessoa ela precisa se humilhar. O que é se humilhar? É se rasgar. Humilhar não é só colocar uma roupinha rota, uma roupinha suja, rasgadinha, não. Se humilhar está no coração. Está no coração, abrir o coração a ponto de como se fosse uma barragem que se rompeu e lançar tudo para cima de Deus. Lucas 18, 10 e 14, esse texto é fantástico, falando sobre humildade. Olha o poder da humildade. A minha vida mudou quando eu entendi esse texto, minha vida de oração. Olha como é simples a oração, simples e objetiva. E como Deus ele não olha como o homem vê. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria orar igual aquele irmão, olha o jeito que ele ora, voz alta, e fala essas palavras bonitas. Não, vamos entender, não é que ele está errado, vamos entender. Lucas 18 diz a Bíblia que foi 2 homens orar, 2 homens subiram no templo orar, 2 foram lá onde orar, no templo. Um era um fariseu e o outro publicano, 2 povos que não se dava, jamais não se dava. Lembra quando Jesus escolheu Mateus o publicano, o que os fariseus fizeram? Escolheu um pecador. Então veio o fariseu e o publicano. Quem orou primeiro? O fariseu. Chegou diante do altar, abriu os braços, olhou para o céu e falou, Deus, graças te dou, porque eu não sou roubador, eu não furto, eu não sou injusto, não sou adúltero. Vai fazendo a contabilidade aí desse homem. Olha que homem exemplar. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos. Você pode ler na tua Bíblia aí. Dou os dízimos, Lucas 18, 10 ao 14, dou os no plural.
Ele era dizimista de tudo, tudo que vinha na mão dele, ele era dizimista. Aí ele termina dizendo, e também não sou igual a esse publicano pecador. Terminou a oração dele. Você viu? Não era para Deus ouvir? Olha o leque de coisas boas que esse homem tinha. Só coisa boa, parece que era um exemplo, o politicamente correto. Tudo certinho. Não adulterou, não traiu, era dizimista, jejuava. Aí veio a vez do publicano. Quando o publicano foi orar, ele nem chegou perto do altar, ele ficou lá no fundo do templo. E a Bíblia diz que ele tinha vergonha de olhar para o céu e falar com Deus. Antes ele abaixou a cabeça e ele esmurrava o corpo dele e dizia assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus faz uma pergunta, quem Deus ouviu a oração? Alguém poderia falar do fariseu, porque ele tem tudo, faz tudo certinho, só que ele não tinha humildade. O pior pecado para mim que existe é o orgulho. O orgulho, a vaidade, a soberba, a prepotência, a arrogância. E Jesus falou, não, o publicano foi ouvido. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então a oração, o segredo da oração é falar quem você é, não quem você quer ser. Esse é o segredo da oração. Está vendo que já está começando a mudar coisas no teu coração? Eu sei disso, porque isso muda, porque essa é a palavra, simplicidade, se humilhar, contar quem você é. Não adianta esconder, porque Deus ele conhece, mas ele quer ouvir da tua boca. Então humilhação. Neemias, eu acho muito bonito que eu tenho o costume, quem me conhece sabe que eu sempre orei dessa forma como publicano. E as pessoas às vezes criticam, eu já vi muitas críticas. Só que se você for ler Neemias, como está aqui no texto, Neemias, capítulo 1, dos 5 ao 7, Neemias foi um grande homem, que ele era copeiro do rei, uma das mais altas posições dentro de um reinado. E ele foi escolhido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe qual foi a oração dele? Eu quero que você leia Neemias 1, dos 5 ao 7, ele se humilha, ele vai lá e fala, Deus, perdoa os nossos pecados e da nação toda, nós pecamos contra ti, nós nos rebelamos. Daniel, o grande profeta apocalíptico, Daniel, o homem que foi chamado homem muito amado por Deus, o homem que teve a revelação do fim, desde o começo. Sabe o que Daniel ele vai lá e fala assim, Deus, a nós homens, nós temos vergonha de rosto, confusão de rosto, a ti pertence a glória, nós pecamos, o nosso povo pecou, como os seus profetas disseram, que nós transgredimos. Mas ele era um profeta, só que ele nesse momento de oração, ele não fala, eu falei, ele vai lá e fala, os seus profetas, Deus falou que nós estávamos errados. Leia na íntegra a oração de Daniel, a humilhação que ele tinha, e ele era governador, orava 3 vezes por dia, mas ele se humilhava, ele não tentava esconder, agora eu sou o segundo do reinado, aqui eu cuido de todos os governadores, todos os prefeitos. Não, ele se humilha, ele vai lá e pede perdão, e ele vai lá e fala, eu entendi pelos livros que 70 anos era o tempo designado para o teu povo ficar na Babilônia. Daniel, um grande homem, poderoso em Deus, faz uma oração de humilhação, de consentir diante de Deus e abrir o seu coração. Número 5. Sobre oração. Oração tem que ter perseverança. Se não houver perseverança, não tem como. Elias, ele perseverou 7 vezes. Lembra quando ele orou, o fogo caiu do céu, ele falou para Acabe, vá, porque eu ouço o barulho de grande chuva. Só que quando ele falou aquilo, ele falou pela fé, porque não estava se formando chuva. Tanto que ele foi orar. A Bíblia diz que ele subiu no monte, foi orar, levou o seu servo, colocou a cabeça no meio do joelho e falava para o moço dele, vai lá ver se está vindo alguma nuvem. O moço falava não. Aí ele orava de novo e falava, vai de novo. Durante 7 vezes, Elias, ele falava assim, ó, vai lá e dê uma olhada se está vindo chuva. Ele orou, ele perseverou. E na 7ª o moço falou, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é que a nuvem era pequena, que ele estava vendo de longe, mas quando chegasse em Israel, era uma nuvem monumental, gigantesca. Então, ele perseverou. Ele disse que ouviu o barulho de chuva, mas ele orou. Nós estamos esperando um grande avivamento, mas nós temos que orar. Estamos esperando uma grande chuva, mas temos que orar e perseverar. Jesus fala em Lucas 18, 7 a 8, da parábola da viúva persistente, da viúva penitente, aquela que insistia ao juiz para julgar a causa dela. Jesus vai lá e fala no finalzinho, no versículo 8, ele vai lá e fala assim, ó, quando vier o Filho do Homem na terra, vai achar porventura a fé? A fé do que? De pedir, a fé de insistir, a fé de estar na presença de Deus. E nós devemos atentar para isso,
na questão de que nós estamos perdendo aquilo que é a naturalidade do cristão, que é o que? Estar na presença de Deus em oração. Então nós devemos reconhecer: Deus, eu não sou uma pessoa de oração, eu não sou uma pessoa que estou na tua presença, eu faço tudo de acordo com a minha vontade, eu não te consulto, Pai. Abrir o coração, se rasgar e confessar. Antes de avivamento vem arrependimento e vem quebrantamento. Não podemos esperar avivamento sem arrependimento e quebrantamento. A gente fala a verdade. Ainda que você tire 10 minutos para falar: Deus, eu não consigo orar, eu não consigo orar. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu fui orar e ficar 10 minutos, 20 Deus, eu não consigo orar, mas está na presença dele, falando a verdade. Deus, está difícil, está complicado. Então, entenda isso. Sobre o segredo da oração. Entender que a oração ela é poderosa, ela é eficaz. Elias, ele era um homem igual a nós. Tiago 5, 17 e 18, olha aqui que tremendo. Elias, ele era um homem igual a nós, só que ele entendeu o quê? Se eu orar, Deus vai mudar. Tem uma frase que diz: eu vou orar até alguma coisa acontecer. A Bíblia diz assim, que Elias, sendo um homem igual a nós, a mesma natureza, sujeito às mesmas paixões, orou, e por 3 anos e meio o céu parou, e não houve chuva. E depois ele orou novamente, e veio chuva e fez dar fruto na terra. Isso é bacana, isso não está no livro de 1 Reis 18, 17, 18, não, está no livro de Tiago, isso daqui. Então nós devemos o que? Entender que é poderoso. Você tem poder nas suas palavras. Quando você pede, Deus pode fechar o céu, abrir o céu. Eu falo em particular, quantas vezes eu já tive experiência de orar e Deus se manifestar na natureza. Eu já vi isso daí, todas não, mas teve várias vezes que estava formando temporal, de a gente estar em alguns lugares, eu poder orar e falar: Deus, para, Deus, a chuva. Eu já vi isso. Nós temos que criar experiências com Deus. O povo de Deus é eu e você. Eclesiastes 5, versículo 2, sobre respeito. Uma coisa que eu tenho tratado muito, e é importante nós atentarmos para isso, é a questão do respeito. As pessoas não respeitam mais a Deus, por mais que Ele é o nosso Pai, sim, a gente tem uma liberdade, só que as pessoas hoje tratam a Deus como se fosse qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Pai Supremo da humanidade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, hoje na pessoa de Jesus, mas Ele é o Todo-Poderoso. Não pode ser de qualquer jeito as coisas para Deus. Tudo para o humano, tudo para as pessoas, para si, a gente quer o melhor. Quando é para Deus, a gente quer dar o pior, o que sobra. Não deu tempo, não tem jeito, eu não consigo. Infelizmente nós somos assim. Eclesiastes 5, 2 fala: quando você estiver na presença de Deus, diz assim, primeiro, o versículo 1 fala quando você for para o templo. Muito importante, quando voltar ao culto normal, a gente ir com reverência, com amor e com desejo, queimar o nosso coração, a gente ir com vontade de ver a glória de Deus, adorar a Deus, abrir o coração, levantar as mãos e adorar a Deus. Eu fico pensando como as pessoas vão voltar quando voltar aos cultos normais. O versículo 2 assim, não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Ele está no céu e você na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, não adianta a gente ficar afobado, eu tenho que falar isso, falar 1 milhão de coisas. Não, fale o necessário e tenha tempo para ouvir. Fale de coração. Não estou falando quando uma pessoa está desesperada, numa situação difícil, entre a vida e a morte, o familiar chorando, mas aqui diz assim que não fique precipitado com a tua boca para falar alguma coisa. Eu tenho que falar tanta coisa, eu queria orar muito tempo. Não fique precipitado. Deus entende. Vá com tranquilidade, despreocupação, e não se preocupe em falar muito, se preocupe em falar a verdade somente, que é o mais importante. Então, são conselhos. Nós paramos aqui, agora vamos entrar na questão do jejum, e do jejum agora, preste bastante atenção, que é muito bacana. Jejum é uma arma poderosa espiritual. Jejum é a maior dinamite que existe. É difícil, quando a gente fala de jejum, já dá para alguns uma angústia, uma tristeza. Quem tem a prática de jejum sabe que é difícil. É difícil, mas é poderoso. O que é jejum? Olha aqui,
importante. Até aqui você vai terminar a aula e você vai ter mais vontade, mais prazer e mais entendimento. O que é jejum? O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos com um propósito. Você pode se abster totalmente de algum alimento ou de todos os alimentos durante um período. Total é o quê? Vou ficar 48 horas sem comer nada. Eu não aconselho ficar sem água, não aconselho. Ou parcial, eu vou ficar das 6 da manhã às 3 da tarde, das 3 da tarde à meia-noite. Esse é o parcial ou total de alimento. Jejum é para alimento. Jejum é para alimento. Agora, existe jejum, que é para alimentos, total ou parcial, e existe voto. O que é voto? Voto, você pode fazer um voto e é bom. Vou ficar sem Netflix e é muito bacana, desde que seja coisas que não agradam a Deus. Vou deixar ele fazer isso, fazer aquilo outro, ou até coisas assim que não é natural, que não é pecado, não é do mundo do maligno, nem do mundo de Deus, é do natural. Fala, eu vou me abster. Isso é um voto. Eu vou ficar sem Facebook, um voto. Eu vou ficar sem WhatsApp, um voto. Eu vou ficar sem me maquiar. Eu não, na verdade, a mulher vai ficar sem se maquiar. Eu vou ficar sem fazer isso, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Isso é um voto. Não é jejum. Jejum é para alimento, mas tem que ter um propósito. Estou jejuando por quê? Não sei. Para se aproximar de Deus, por causa de uma pessoa, de uma causa, de um evento. Sua vida espiritual, para ser batizado com o Espírito Santo, para ser mais usado por Deus, para Deus te dar sabedoria, tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade, senão você vai passar fome, tá bom? Jejum é para afligir a alma e o corpo. O Salmo 69, deixa eu ver se foi Davi, 69, 10, ele vai lá e fala assim: quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto me tornou em afrontas. Então, jejum castiga a alma, e é verdade. O jejum ele castiga a alma, porque a alma ainda é cativa do corpo. Infelizmente, as nossas emoções é cativa das coisas da terra, nossa natureza caída, emoções, razão, consciência, sentimentos, enfim, aquilo que está ligado à nossa alma. Davi vai falar assim: eu castiguei a minha alma com jejum. Por quê? Eu explico para você. O seu corpo tem necessidade de comer. Para o seu corpo ficar de pé, ele precisa comer, é necessário. Embora a tua língua, ela sente o sabor, ela tem o paladar da comida, mas quem deseja comer não é o seu corpo necessita comer, a tua boca tem um paladar, a tua língua tem um paladar, mas quem tem vontade de comer é a tua alma. A nossa alma tem vontade. Já viu aquela expressão comeu com os olhos? Porque a nossa alma ela tem um vazio e às vezes ela quer se preencher com isso. Uma pessoa que está em depressão, por que ela come mais? Não é que o corpo está necessitando, é que a alma dela não está bem, então aguça ela a comer, outras a não comer. Então quando você deixa de comer, e comer é maravilhoso, é poderoso, começa a afligir a alma. Eu falo por mim mesmo. Toda pessoa, Jesus disse isso, toda pessoa que jejua, o dia para ela é sem graça. Não é que isso é contra Deus, não. Mas normalmente o dia é sem graça, porque você vai ver pessoas comendo mistura, você não vai poder, você sabe, fica pensando, e na hora do almoço lá vem ovo de novo. Só que o jejum é poderoso o negócio. O jejum é um negócio sobrenatural que acontece na vida de quem jejua. Ela começa a experimentar outros níveis e nós vamos ver, só que a alma ela fica aflita, a alma fica angustiada. Você pensa aí, no final de semana eu vou ter que ir lá naquele churrasco, não vou poder comer carne. Quem que vai ficar aflito? Seu corpo vai comer arroz, feijão, salada e vai se manter de pé. Agora, por que a tua alma fica aflita? Porque ela desejou aquele churrasco e não vai poder comer. Isso é forte, hein? É bom nós entendermos isso. Então, quando a gente jejua, a gente fica angustiado, fica triste, os dias parece que não passa. Parece que 7 dias de jejum é como se fosse 14 dias comendo. O negócio parece que não vai, não anda, porque tem algo espiritual, tem algo poderoso. Isso daí, Joel 2,12, o profeta Joel vai lá e relata que Deus fala assim: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, consagrai um jejum solene a Deus. E aí naquele jejum ia afligir o corpo e afligir a alma, ia vir angústias, porque a nossa vontade ia começar a ser liberada através de jejum. O jejum, ele sacrifica a alma e o corpo para liberar o nosso espírito.
porque muitas pessoas não entendem que tem um Espírito, e o Espírito é a sua ligação suprema com o teu Criador. É através do Espírito que nós conseguimos chegar a Deus. Agora, quando você é cativo pelo Espírito, corpo e alma, você é completo. Igual Paulo diz, assim santifique o vosso Deus, o vosso corpo, alma e espírito. É muito importante o nosso corpo ser 100% de Deus, a nossa alma e o nosso espírito. O jejum não pode matar, mas tem que doer. É importante isso. Qual que é o limite do jejum? A vida. Tem gente que fala assim, eu não posso jejuar porque eu passo mal. Lógico que passa, porque não é questão de costume. Então, porque passa mal não vai jejuar? Arruma uma alternativa. Jejum em horário diferente, não pode matar. Quando Paulo está enfrentando como prisioneiro um furacão chamado Euroaquião, a Bíblia diz que 14 dias não se via nem sol nem chuva. Nem sol, nem estrela, nada. E o pessoal que estava no barco foi um propósito de ficar 14 dias sem comer. Ou mais dias, melhor dizendo. Só que chegou no 14º, Paulo falou assim, é melhor vocês comer, porque o barco vai quebrar e vocês vão ter que nadar. E sem comida vocês não vão conseguir nadar. Então o limite de ficar sem comer é a vida, é coisa vital. Então é importante você entender isso, mas jejum tem que doer. Não adianta, eu vou ficar sem refrigerante de laranja, mas toma outros, isso não é jejum, isso é brincadeira com Deus. Eu vou ficar sem tomar Coca-Cola um mês. Quantas vezes você compra Coca-Cola por mês? Só no domingo. Então você não ficou um mês sem Coca-Cola, você ficou 4 dias, os 4 domingos. Com Deus não dá para negociar, não dá para barganhar. As pessoas hoje não têm o hábito do jejum. O hábito e o jejum, até a medicina diz que é maravilhoso para o corpo. Ele expele coisas, toxinas do nosso organismo. Mas o principal é a arma espiritual. Tem que doer. Se não doer, não é jejum. Tem que doer, tem que ser uma coisa que machuca, um voto que machuca, um voto que você fala, nossa, é difícil ficar sem isso daqui. E prepare-se para você começar a experimentar níveis maiores da presença de Deus. Agora, isso aqui é fantástico. Muitas pessoas estão na igreja e não sabem o que é jejuar. Tem muita gente que está na igreja e fala, para que jejuar? Deus é amor, Deus conhece meu coração. Para quê? Isso aqui é natural. Do mesmo jeito que é natural para o teu corpo jejuar, é natural para o cristão não comer. Em algumas etapas, nem que seja uma vez por semana, desde que doa. Mas Jonas capítulo 3, versículo 7, quando Jonas lançou a palavra, o decreto divino para o rei de Nínive, o que o rei de Nínive fez? Ele falou, Deus vai destruir a nossa cidade, que tinha 120 mil pessoas. Sabe o que o rei fez? Ele fez um decreto na terra e falou que a partir daquele momento toda a nação ia ter que jejuar, ia ter que orar, ia ter que se humilhar até Deus perdoar. Agora o bacana, leia o versículo 7 de Jonas capítulo 3, sabe o que a Bíblia diz? Que o rei decretou para ninguém, nenhum ser humano comer, e nem animal comer, nem beber. Olha que fantástico, nem comer nem beber. Ele falou, até os animais vai ter que glorificar Deus, vai ter que passar fome, para ver se Deus muda a sentença de morte. Por que a nossa nação está assim? Porque as pessoas se acostumaram a ir para a igreja. Ir para a igreja não é servir a Deus, ir para a igreja faz parte do servir a Deus. Mas cadê a oração? Cadê o jejum da nação? As pessoas hoje não querem um evangelho sem dor, um evangelho que não paga preço, um evangelho light, um evangelho diet. Isso não é evangelho, evangelho é prazeroso, mas também é dolorido. É difícil, mas tem que ser feito. Isso daí, imagina até os animais. Se hoje você colocar o seu cachorrinho para jejuar, o que vão chamar você? Se você jejuando já chama você de fanático, imagine se a gente baixar um decreto, colocar até os animais para jejuar, vão falar que a gente pirou, porque as pessoas não estão acostumadas com as coisas sobrenaturais. As coisas de Deus é loucura para quem não entende. Mas você está entendendo, há uma importância no jejum. 5. O jejum é para Deus, não é para os homens. Tem pessoa que está jejuando, sai falando para todo mundo, postando. Eu não estou falando de jejum coletivo, quando o seu pastor, o seu líder impõe, ou o seu líder de grupo, de célula impõe. Vamos fazer um jejum com 7 pessoas, com a igreja inteira. Aí todo mundo está jejuando, ninguém tem que se vangloriar para cima do outro. Todos estão jejuando. Agora o jejum particular, peculiar é você e Deus. Jesus disse em Mateus 6,16, quando você jejuar, não fique contristado, porque dá tristeza, só que ele fala assim, não deixa refletir no teu rosto, lava o teu rosto, passa perfume para que as pessoas não olhem você triste, cabisbaixo, e falem, está acontecendo? Meio desanimado? É porque eu estou jejuando. Ele falou assim, quem faz isso já recebeu o seu galardão de homens. Quando você jejuar, Jesus disse, é para Deus.
Tenta manter a alegria. Não é fingir, mas não deixe com que as pessoas percebam. Mas, se você está em família, não vai comer isso? Não vou comer. Vai comer isso, estou indo no propósito. Se a pessoa fala, mas você está em jejum? Sim, eu consagrei um período a Deus por uma causa. Ou para ter intimidade com Deus. Mas não é expondo abertamente a vida de jejum, tá bom? O jejum 6, ele traz domínio. O que é domínio? Domínio é quando você consegue dominar a situação, você toma o controle da situação, você governa a situação. Um dos benefícios maiores do jejum é o domínio próprio, o domínio da sua vontade. Eu não consigo parar com isso, parar com aquilo, eu não consigo abandonar isso, abandonar aquilo. Quando você começa a jejuar, depois de um período, você fala, como eu consegui dominar isso? Olha a pessoa que eu me tornei, porque você está escravizando a tua alma, escravizando o teu corpo, afligindo, e vai chegar um tempo que você vai estar dominando a tua alma e vai estar dominando o teu corpo, a sua vontade, sentimento, pensamento. 7. O jejum, ele eleva o seu nível espiritual. Lembra quando um homem tinha um filho que estava endemoniado e ele falou, Jesus, meu filho pula na água, pula no fogo, eu trouxe para os seus discípulos, eles não pôde expulsar o demônio. Jesus vai lá e fala, até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula e perversa. Jesus vai lá e ora, e o demônio sai daquele menino, e ele entrega o menino para o pai. Lembra disso? Ok, eu sei que você lembra. Só que os discípulos voltam com Jesus, não sei se para casa, no monte, e falam, Jesus, por que a gente não pôde expulsar esses demônios? Jesus falou, primeiro, por causa da incredulidade de vocês. Segundo, porque esta casta é um agrupamento de demônios, não sai senão por meio de jejum e oração. Ou seja, quer entrar naquele nível espiritual que eu entrei, jejua como eu jejuo, passa fome como eu passo. Então, Jesus falou assim, o seu nível espiritual é determinado pelo seu nível de oração e jejum. Então, quer ter um nível maior de espiritual, ver coisas maravilhosas, eternas, etéreas, coisas poderosas, começa a consagrar um jejum a Deus. Uma vida, uma prática, é maravilhoso. Deus vai te elevar a um nível maior espiritual, e o que você vai experimentar é muito mais poderoso do que o sacrifício que você fez. Outra coisa bacana é o 8. Um dia diz a Bíblia que os discípulos de João Batista ficam observando os discípulos de Jesus e fica meio que com ciúme, fala assim, Jesus, faz tempo que ele está observando os seus discípulos, por que os discípulos de João jejuam, mas os seus não jejuam? Eles só sabem comer. Aí Jesus falou, fácil. Pode porventura ficar triste ou ficar sem comer os amigos do noivo durante a festa, enquanto o noivo está na festa? Olha o que Jesus disse em Mateus 9, no 14 ao 15. Ele falou, como, Jesus? Não entendi. Ele falou assim, numa festa, numa festa de casamento, que em Israel durava 7 dias, enquanto o noivo e a noiva estão na festa, o que acontece? Os convidados estão lá. Só que na cultura, o que eles faziam? Quando o noivo saía da festa, todo mundo tinha que parar de comer e ir embora. Então Jesus falou assim, hoje eu estou com eles. Daqui a uns dias o noivo vai ser tirado. Quando eu for tirado dessa festa, aí vai acabar a graça a comer. Aí eles vão ter que jejuar. Então, naquele momento, Jesus consertava tudo. Só que Jesus falou, vai ter uma hora que eu não vou poder consertar. E eles vão ter que pagar o preço. Então Jesus explicou. Então tem gente que não jejua porque ainda não aprendeu o valor que tem. Porque ainda a situação está boa, está tudo tranquilo, ele tem o domínio da situação, entre aspas, mas quando começar a perder, quando sofrer, aí a pessoa vai fazer o quê? Aí vai jejuar. Não espere Jesus se afastar de você, o noivo se afastar de você para você jejuar. Não espere vir a tristeza da festa para você jejuar. Comece agora uma vida com Deus de jejum. Já estamos findando, acabando a nossa aula, uns minutinhos aí. Jejum é um preço que poucos querem pagar. Daniel 1:8, a Bíblia diz assim, que Daniel assentou. A palavra assentar é o que ele determinou no seu coração, não se contaminar com as finas iguarias do rei. E Daniel ficou com os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, depois chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles determinaram no coração não se contaminar com as comidas finas, finíssima, comida boa da Babilônia. Eles decidiram comer por 10 dias legume, depois mais 3 anos. Imagine ficar 3 anos e 10 dias só à base de legume. Quem que aguenta, senão aquele que entende o propósito de Deus? É por isso que Daniel foi elevado ao segundo do reinado. É por isso que os 3 viraram prefeitos de províncias. E homens que revelavam até o sonho do rei. Interpretavam até coisas espirituais para o rei.
recados de Deus, porque não se contaminaram. Daniel 9, a Bíblia diz que ele jejuou 21 dias para ele saber a revelação do fim dos tempos, e o anjo veio e falou para ele, desde o começo que você começou a jejuar, Deus ouviu a sua oração, mas tinha uma guerra espiritual no mundo celeste, e eu fui barrado, diz o anjo mensageiro para ele, mas por causa do jejum foi liberado. 2 Crônicas 23, o rei Jeosafá, ele vai lá e decreta um jejum para todo o povo de Judá para buscar a Deus. O povo está passando luta, sendo invadido, sendo atacado. Ele falou assim, nós temos uma ferramenta, vamos jejuar. Essa ferramenta é poderosa, porque a espada move na minha mão, o jejum move a mão de Deus. A espada move a sua mão, o jejum move a mão de Deus. Esdras 8:21, Esdras, ele chega na cidade lá de Jerusalém, ele é um dos que participa da volta, da dispersão do povo que foi para a Babilônia, e quando ele volta, ele vê como está toda a situação ruim, ele vai lá e determina um jejum. Ele determina um jejum para Deus dar jornada feliz. Ele vai lá e fala assim, eu decreto um jejum e uma consagração para nos humilharmos perante Deus, para que Ele possa nos dar jornada feliz. O que é jornada feliz? Nós temos uma caminhada, uma trajetória, e precisamos de que Deus imponha as suas mãos. Por isso vamos nos humilhar e jejuar. 2 Coríntios 11:27, que Paulo vai lá e fala? Paulo, ele está relatando. Leia 2 Coríntios 11, acho que a partir do versículo, só confirmar aqui. Olha o que o homem sofreu por amor ao Evangelho de Cristo. 2 Crônicas 11, o sofrimento de Paulo, do 16 até o 27, 11 de 2 Coríntios, 16 até o 27. Paulo, ele vai lá e fala o que ele passou por amor ao Evangelho, chega da vergonha de eu falar que sou pastor. Olha o que um homem passou por amor ao Evangelho. Parece um filme de suspense, de drama, de ação. Parece que ele era imortal, de tanto que ele sofreu. Só que no versículo 27 ele vai lá e fala assim, muitas vezes eu sofri em trabalho, fadiga, vigílias, muitas vezes fome e sede, e muitas vezes em jejum, em frio e em nudez. Muitas vezes. Por isso que ele chegou aonde ele chegou. 10º, até o homem mau pode jejuar para destruir alguém. Aqui a Bíblia diz que os homens fizeram um voto de não comer enquanto não conseguisse matar Paulo. E Paulo era um homem de Deus. Imagine um sinédrio judaico falou, vamos fazer um acordo, vamos jejuar, vamos passar fome até conseguir matar Paulo. Eles mataram? Não, voltaram a comer, quebraram o voto, porque não conseguiram matar Paulo, segundo o que eles pensaram. Mas você sabia que até no candomblé, na feitiçaria, no satanismo, usa-se muita prática do jejum? Longos e longos dias. Quantos artistas ficaram quarentenas, várias vezes 40 dias aí para conseguir a fama em jejum, ou raspar a cabeça? Só que às vezes nós cristãos, nós estamos muito acomodados, muito simples, está muito bom. Eu vou para a igreja uma vez por semana, duas, vez quando eu dou uma ofertinha lá, vez quando eu leio a Bíblia. Não. É chegado o tempo de mudar a nossa realidade. O cristão tem que se preocupar somente com coisas de Cristo. Essa é a nossa prática. Então aí você fala assim, como que vai ser as outras aulas? Não. Se você passar por essas outras vai ser mais tranquilo, só que eu estou mostrando um caminho que pode mudar a tua vida. Você quer a mudança? Este é o caminho. Jesus, sendo filho de Deus, ele jejuou. Jesus, ele era filho de Deus, jejuou. Lembra? Mateus 4, que depois que ele foi batizado, ele ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito o impeliu para o deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Sem comer, se bebeu, eu não posso afirmar, mas ficou 40 dias sem comer. Moisés ficou 2 vezes 40 dias sem comer e sem beber. Então, é importante, eu não aconselho uma pessoa a jejuar água, porque a água não é alimento, a água é elemento. Existem níveis. Não tenta também, eu vou acabar aqui eu vou fazer um jejum de ficar 7 dias sem comer nada. Não. Vai aos poucos, vai da maneira correta. É melhor fazer algo mediano que você possa cumprir do que você fazer algo radical que você não possa cumprir. Tá bom? Tem que doer, mas não pode matar. Até Jesus, sendo filho de Deus, ele jejuou.
Tem gente que é filho de Deus e fala, não precisa jejuar, eu sou filho de Deus. Aí é que precisa. Não é para Deus salvar, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. O jejum é para me disciplinar, para mudar o meu caráter, mudar as minhas intenções, vontade e me preparar para a boa obra e para uma vida melhor diante de Deus. Vamos praticar agora o nosso jejum. Eu quero que você faça na sua casa uma tabela de 7 dias. Vai começar por quando você assistir essa aula, de 7 dias. Você vai deixar um alimento que você gosta, carne. Eu não fico sem carne, mas que você come todo dia. Suco, eu não fico todo dia, eu não consigo comer sem suco, leite ou café, que é difícil, dá até dor de cabeça. E você vai fazer uma tabelinha, depois você vai tirar foto e mandar para nós. Dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é bom, isso aqui ajuda a disciplinar. Coloca na geladeira. Para quê? Para as pessoas, não é ver você fazendo, é para você ter temor e poder cumprir. É de gente da sua casa, você não está mostrando para todo mundo, é para gente da sua casa. Vai lá, conseguiu o primeiro dia orar 5 minutos, 5 minutos, com o coração. Lembre, orar é com o coração. Você vai ver que vai mudar o seu conceito. Só abrir o coração, arruma um canto, desliga de tudo, coloca um fundo musical que eu gosto muito. Pensa na pessoa que gosta de fundo musical. Apaga tudo a luz, deixa uma luzinha bem fraquinha, se assim for necessário. E ore 5 minutos, abrindo o coração. Se não tiver nada para falar, fica lá 5 minutos só falando, Deus, eu não consigo orar. Você vai ver que vai começar a mudar. E marca. Quando chegar no 7º dia, você vai lá, fica uns 2, 3 sem fazer nada e começa outro com outra coisa. Agora eu vou tirar tal coisa, vou fazer um voto, tirar o Facebook 7 dias. E você vai começando uma prática. E vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, como as coisas mudaram. E você vai ver que vai ser bênção para a tua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Não esqueça o resumo, tá bom? Não esqueça o resumo. Faça o resumo, 35 linhas totalmente completas, fundamentada nos tópicos que nós fizemos aqui. Não desista. Não é porque é difícil que você vai desistir. Vamos lá, tem muita matéria boa, bacana. Convide pessoas para assistir, por mais que talvez não entre na escola, mas mande para alguém, compartilhe com alguém e vai ser muito bacana estudarmos juntos. E Deus já me deu uma outra escola. Futuramente a gente vai fazer a escola Pentecostes. Vai ser muito bacana, muito legal e Deus vai ser glorificado, tá bom? Continue estudando, cuidado para não atrasar. Você, quem fez a aula terça, essa é de quinta, você tem até a próxima terça para entregar 18 horas, não se esqueça, tá bom? Não se esqueça, não deixe acumular, tá bom? Chegou sábado, eu não fiz, vou desistir. Não pense na palavra desistir. Tem muita gente que já desistiu várias vezes, aí porque deu um atrapalho, já vou desistir. Não deixe isso no seu vocabulário, tire do seu vocabulário a palavra desistir, tá bom? Eu vou orar por você. Deus, nós te agradecemos por essa aula. Eu sei que é difícil, Pai, ouvir falar sobre